Olá, crianças! Sejam bem-vindos à classe dos juniores da Escola Bíblica Infantil da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central, em Ocara. Pastor Mardoni Costa, superintendente da Escola Bíblica, nosso presbítero, irmão Jonas Helly. Professora da classe de juniores, a irmã Ana Regia. Tia, e cadê a irmã Ana Regia, professora da classe da sede? Calma, eu te explico. Crianças, nossas crianças de 9 a 12 anos aqui da AD Ocara, nós vamos estar nesse período finalzinho do mês de junho, mês de julho, até nós voltarmos para o presencial, bem direitinho, nós vamos estar assim, com uma escala, com um rodízio de professores. Todos os professores das classes da AD Ocara vão estar ministrando para todos vocês. Olha que legal! Nós vamos conhecer muita gente. Oh, glória! Já somos gratos a Deus pela vida de todos. Mas vamos deixar de história e vamos para a nossa lição de hoje. Olha o louvor! Tô cheio de alegria. Alegria! Nossa lição de hoje tem a ver com alegria! Alegria do Senhor, que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Vem com a tia, vamos para a classe dos juniores, lição 11. Um lugar de alegria! Vamos conferir a nossa aula! Vamos lá, criança, aula 11, lição 11. Um lugar de muita alegria! Oh, coisa boa! Alegria! Quem sabe canta com a tia. A alegria está no coração de quem? De quem já conhece. Conhece a quem? A Jesus. A verdadeira paz só tem aquele. Aquele o que, crianças? Que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso. De onde é que vem? Que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Oh, glória, amém. Você conhece essa alegria? Você conhece a Jesus? Então você tem alegria, paz e amor no coração. Que coisa boa! Meu Deus, tem alguém assistindo aí que não conhece a Jesus ainda? Pois vem participar conosco, prestando atenção todos os detalhes da nossa escolinha para você conhecer Jesus, aceitar e segui-lo, para que a paz, o amor e a alegria reine no seu coração. Porque a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece. E agora, o nosso memorizando o versículo para guardar na mente e no coração. Se encontra em Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. Vamos repetir, criança, com a tia? 1, 2, 3. Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Precisamos nos levantar com alegria, porque a luz do Senhor está sobre nós, nos iluminando. Oh, glória! Agora é a hora de nós batermos um papo. Vamos conversar? Olha, vocês podem escrever aí no chat, podem falar, mas eu já quero ouvir vocês, tá certo? O que é alegria para vocês? Me diz aí, o que é alegria? O que é estar alegre? Hã? E qual o motivo para vocês se alegrarem? O que é que leva vocês a ficarem alegres? Aconteceu algo essa semana que te entristeceu, te deixou tristinho? O que foi? Você é uma pessoa super alegre? Sim ou não? Me diz uma coisa, é errado ter momentos de alegria humana? Ou só podemos ter momentos de alegria espiritual? Qual será a diferença, hein? É errado em algum momento a gente ficar tristezinho?
palavra de Deus nos fala em Provérbios, no Antigo Testamento, hein? Capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto. Tia, o que é aformoseia? Deixa lindo, bonito, maravilhoso. Olha que coisa fofa. Quando nós estamos alegres, quando nós temos um coração alegre, nosso rosto fica cada vez mais lindo. Então, crianças, vamos ser alegres e com a alegria do Senhor. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Se eu conheço a Jesus, meu coração vai estar cheio de alegria e meu rosto vai ser cada vez mais lindo. Quem quer ter o rosto lindo aí, dá um glória. E vamos ser alegres. A alegria do Senhor deixa o nosso rosto lindo. Vamos continuar? 1, 2, 3 e... Agora é hora da gente explorar as Escrituras. O que é a Escritura? É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós vamos passear por 2 livros da Bíblia, o livro de Filipenses e o livro de Tessalonicenses. Vamos lá? Tia! Uma imagem? Esqueça a imagem. Uma carta. Tia, tu falou que nós vamos para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. O que tem a ver a Bíblia Sagrada, o livro de Filipenses, de Tessalonicenses com uma carta? O que será, hein, criança? Sabia que esses livros são chamados Carta de Paulo aos Tessalonicenses e aos Filipenses? Por que será que Paulo mandou uma carta? Paulo mandou uma carta, será? E por que ele mandou? Para Filipenses, Tessalonicenses. Quando é que a gente manda uma carta, pessoal? Tia, tu sabe que quando a gente está longe está outra pessoa. Muito bem, parabéns para quem respondeu, é isso mesmo. Paulo estava longe, bem longe dos irmãos das 2 igrejas. Por isso que ele escreveu a carta de Filipenses e a de Tessalonicenses. E Tessalonicenses foram 2. Ele estava querendo muito falar com os irmãos e ele estava longe. E por isso ele escreveu uma carta e mandou. E o que será que tinha nessas cartas? Vamos descobrir? Vem com a tia! Primeiro, carta de Paulo aos 1º e 2º Tessalonicenses. Vamos ver sobre o que falavam essas cartas e o que tem a ver essas cartas com o tema da nossa lição de hoje, um lugar de alegria. O que tem a ver essas cartas com a alegria? Vamos descobrir? Vamos, tia, vamos descobrir. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1º e 2º. Para descobrir, nós vamos usar a Bíblia Sagrada, porque essas cartas estão na Bíblia, são livros da Bíblia do Novo Testamento. Primeira carta é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós vamos estudar. Ele escreveu 2 cartas. Ops, achei! Olha só aqui, ó, o remetente. Vê se dá para vocês verem. De Paulo, vou colocar pertinho aqui. De Paulo para os irmãos em Tessalônica. Para os irmãos tessalonicenses. Vamos descobrir o que tem nessa carta? Vou abrir, hein? Carta, dentro tem um texto, né? Então vamos lá. Vou ler para vocês, hein? Segurar até o envelope aqui. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É assim que ele começa a carta. E, gente, sabe? Era entre os anos de 50 e 52 depois de Cristo. Paulo, ele saiu para fazer uma viagem missionária. Ele saiu para pregar a palavra de Deus. Saiu pelo mundo afora para pregar a palavra de Deus. E nessa viagem, ele não estava sozinho. Ele foi acompanhado por Silas. Durante essas viagens, ele encontrou algumas pessoas que se tornaram também mensageiros do Senhor. Um deles foi Timóteo. Timóteo passou a ser um servo do Senhor.
Paulo, ele evangelizou tantos lugares, tantas pessoas, ele pregou para tanta gente, sabe? Que até o continente europeu foi evangelizado por ele. E ele fundou as igrejas de Filipe, de Tessalônica e de Corinto. E aqui nós estamos com os irmãos tessalonicenses. E aí, gente, Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto. Durante esse tempo que ele ficou lá em Corinto, foi que ele escreveu a carta para os irmãos tessalonicenses. Por que ele escreveu essa carta? Poxa, porque aqueles irmãos estavam passando por tantos momentos difíceis. Pois é, eles estavam sendo perseguidos, sabe? O pessoal não gostava dos cristãos, ficava perseguindo, ameaçando, falando coisa ruim, cometendo injustiças, maltratando fisicamente eles, querendo matar, querendo destruir. E aí Paulo escreveu essa carta para encorajar eles, para que eles ficassem fortes. E Paulo cita um versículo para eles, que está em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 ao 18. São aqui 3 versículos, onde ele resume sobre a importância deles permanecerem alegres para suportar todas as dificuldades com a alegria do Senhor. Olha o que Paulo escreve. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, não deixe de orar. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lá na carta ele diz: irmãos, alegrem-se sempre. Fiquem alegres, alegres, alegres. Mantenham-se alegres no Senhor. Orem sempre a Deus, continuamente. Agradeçam a Deus por tudo. Então ele essas lições na carta que ele escreve aos irmãos em Tessalônica, aos irmãos tessalonicenses. E essa carta está registrada na Bíblia Sagrada, em 1º e 2º Tessalonicenses. E agora nós vamos ter a carta de Paulo aos Filipenses, crianças. Como será que foi escrita essa carta? Vamos descobrir? Carta de Paulo aos Filipenses. Envelope de Paulo para os irmãos filipenses. Bora descobrir. Como que ele começa a carta? Vamos ler com a tia. Já falei, vocês escutam, né? Ele começa assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Jesus Cristo, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele passou 3 meses na Grécia, sabe? E ele decidiu voltar para a Judéia. Nessa época estava acontecendo uma revolta popular em Jerusalém. E foi aí que prenderam Paulo por 2 anos. Ele era um cidadão romano e ele pediu para ser julgado em Roma. E enquanto esperava ser julgado lá em Roma, no cárcere, nesse período, foi que Paulo escreveu a carta para Filipenses. Foi quando ele escreveu a carta para Filipenses, nesse período, finalzinho de década de 50, início da década de 60 depois de Cristo. E ele escreveu a carta também para encorajar os irmãos, para que eles não desistissem de servir a Deus. E o versículo que ele deixa aqui para nós também tem a ver com alegria. Nós estamos falando de alegria. Filipenses 4:4, Paulo escreveu o seguinte na carta, hein? Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez direi, alegrai-vos. Olha o que Paulo diz. Prestemos atenção no que ele diz. Alegrai-vos, só hoje? Não, sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez direi, alegrai-vos, alegrai-vos. Mesmo com perseguição, mesmo com tristeza, mesmo com dores, mesmo com vocês, o pessoal não querendo que vocês façam os cultos, que vocês abram a igreja, que vocês preguem a palavra, que vocês louvem. Mesmo assim, alegrem-se, porque a alegria está dentro de vocês. A alegria é Jesus. Como vocês já receberam a Jesus, já aceitaram a Ele, a alegria mora com vocês. Então, alegrai-vos. Tia,
E esse Paulo mesmo, ele falava tanto de alegria, pedia para todo mundo se alegrar sempre, sempre dar graças a Deus, sempre estar com alegria no coração. Ele era uma pessoa alegre? Quem foi ele realmente? Vamos descobrir. Quem foi Paulo? Para descobrir quem foi Paulo, a gente vai voltar um pouquinho na história da Bíblia. Paulo, ele foi chamado de perseguidor a seguidor. Por quê? Deus faz grandes coisas através do seu povo nas primeiras igrejas que surgiram. Mas algumas pessoas odiavam os cristãos. Estevão, amigo de Filipe, foi morto por pessoas que não queriam que ele falasse sobre Jesus. Um homem chamado Saulo de Tarso ajudou a matar Estevão. Saulo odiava os cristãos. Saulo ameaçava de morte os cristãos. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu documentos de autorização para prender os homens e as mulheres que seguiam a Jesus. Saulo queria acabar com todos os crentes, ele odiava os crentes. Pobre Saulo de Tarso, ele não sabia que quando feria o povo de Deus, ele feria o próprio Deus. Ele estava mexendo com Deus. Deus tinha que parar Saulo, né, gente? Mas como? Como é que Deus ia parar aquele homem tão má? Aquele homem que queria destruir todo o povo, aquele homem muito mau que não gostava do povo de Deus. O que Deus ia fazer? O que será que Deus fez? Deus, ele meio que prendeu Saulo. Como assim, tia? Uma vez, no caminho para Damasco, Deus fez com que uma luz vinda do céu, uma luz bem forte, brilhasse na frente de Saulo. E Saulo caiu no chão. A luz era muito forte, ele ficou sem conseguir seguir a viagem, ele caiu no chão. E ele ouviu uma voz. E a voz falava com ele. E ele perguntou: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Levante-se, entre na cidade e ali dirão o que você deve fazer. Ele ficou atordoado, tonto, ficou sem enxergar. E assim ele fez. Ele estava com medo, mas ele estava temendo. Não era só medo de pânico, já apareceu um temor no coração dele. E os homens que estavam com Saulo ouviram aquela voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou do chão e percebeu que estava cego. Os homens que estavam com ele o levaram para Damasco. Na cidade, Saulo ficou 3 dias sem enxergar. Não comeu e não bebeu nada nesses dias. Talvez ele estivesse confessando com Deus em seu coração, né? Talvez estivesse orando a Deus, meio que jejuando. Ele tinha conhecido Deus naquele caminho. Ele tinha participado de uma experiência com Deus. Deus tinha tudo planejado. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o enviou para ajudar Saulo. Ananias ficou assustado, mas obedeceu a Deus. Deus mandou ele falar com aquele homem má. Aquele homem era muito mau, era muito ruim. Ele não gostava do povo de Deus. Ananias ficou até assim: poxa, eu vou lá e o que será que vai acontecer? Mas Ananias, foi lá cheio do Espírito Santo, colocou as mãos sobre Saulo e ele voltou a ver e ficou cheio do Espírito Santo também. Oh, coisa boa, glórias a Deus! Saulo foi batizado e depois de comer ficou forte como antes. Ele precisava de força porque tinha algo muito importante para fazer. Imediatamente, Saulo foi anunciar nas casas de oração dos judeus, dizendo: Jesus é o Filho de Deus, ele me salvou, eu tive um encontro com ele. Todos os que o ouviam ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que está matando todos os seguidores de Jesus? Esse daí não é o Saulo, aquele que matava todo mundo que era crente? Sim, era ele mesmo. Os novos inimigos de Saulo vigiavam os portões da cidade para matá-lo se ele tentasse sair dela. Mas certa noite, os cristãos amigos de Saulo o puseram dentro de um cesto e desceram para fora dos muros da cidade. E Saulo deixou de ser perseguidor dos cristãos para ser um seguidor de Jesus Cristo. Nova criatura, nasceu de novo, aceitou a Jesus, mudou sua vida e até o seu nome passou a se chamar Paulo.
Paulo, agora, o grande pregador de Cristo, grande missionário que saiu pelo mundo afora pregando a palavra de Deus. E sabe, crianças, lá em Neemias 8:10 está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. E foi assim que Paulo, pensando muito em Jesus e recebendo do Senhor toda a orientação, aprendendo do Senhor, estando em contato com o Senhor, que ele percebeu que era aquela alegria que faltava na sua vida. E aquele homem que era mau até então, que perseguia os cristãos, ele passou a cuidar do povo de Deus. E ele passou a pregar a palavra de Deus. E ele não ficou parado no cantinho só, não. Ele criou força. Força que a alegria do Senhor estava para ele, porque ele era uma nova criatura, ele estava alegre, feliz, estava contente, porque agora ele era um servo de Deus. E a alegria do Senhor preencheu e ele, saiu mundo afora pregando a palavra de Deus. Tia, e foi tudo só sorrisos na vida dele? Não, crianças, foi não. Paulo passou por muitos sofrimentos. Tia, mas ele não ficou triste? Não, ele não ficou triste. Sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Mesmo que ele tenha sofrido muito aqui no planeta Terra, ele sabia que ia chegar o momento dele estar no céu de glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele sabia que a alegria dele estava em Jesus, e por isso ele não desistiu. Eu vou só mostrar para vocês quanta coisa ruim aconteceu com ele. E mesmo assim, ele não desistiu. Mesmo assim, ele continuou alegre, porque a alegria verdadeira é o Senhor Jesus. É a alegria que não passa, que não acaba, que permanece para sempre. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Deixa eu voltar. Saulo, ou melhor, Paulo. Sofrimentos de Paulo. Paulo, ele teve que descer por um cesto, vocês já viram, né? Pela janela de uma muralha para conseguir escapar de ser perseguido e morto ali na sua cidade. Paulo, ele foi expulso de Antioquia. Você não pode ficar aqui. Você prega a palavra de Deus e nós não queremos essa palavra aqui. Em Listra, ele é muito perseguido. Lá ele foi apedrejado, foi lançado para fora da cidade e o pessoal achava até que ele tinha morrido, porque ele ficou, agonizando, passando mal. Todos achavam até que ele tinha morrido. Lá na Macedônia, ele foi chicoteado e aprisionado. Em Tessalônica, ele foi obrigado a fugir de lá, não deixaram ele ficar lá. Em Éfeso, fizeram vários insultos contra ele, disseram várias mentiras, caluniaram ele. Em Jerusalém, ele foi preso e julgado por introduzir no templo um Efésio. Depois de preso, ele foi enviado a Roma. E nessa viagem, ele sofreu um naufrágio em Mileto. Em Malta, uma cobra venenosa o pica, mas ele não morre. E, segundo testemunhos, ele foi decapitado em Roma. Crianças, decapitado, arrancaram a cabecinha dele depois de muitas perseguições e ele veio a falecer. Tia, e tu disse que ele falava sobre alegria? Sim, crianças. Porque a nossa alegria não está aqui no planeta Terra. A nossa alegria está em Jesus, na certeza da nossa salvação, que o nosso Salvador está conosco, que ele vai nos levar ao céu de glórias. E Paulo confiava e pregava essa alegria. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é resultado da fé que possuem. Está em 1 Pedro 1:9. E Paulo tinha essa certeza que ele tinha sido salvo por Cristo. Tia, a senhora falou que a lição de hoje é um lugar de alegria. Que lugar é esse? Nós, nossa vida, nosso coração, nossa mente e a casa do Senhor. Tia, a senhora está falando que a igreja é um lugar de alegria? Sim, crianças. A igreja é um lugar de alegria. O Salmo 122, ele expressa: alegrei-me quando me disseram,
Vamos à casa do Senhor. Quem aí está com saudade de ir para a igreja? Eu estou. Ainda não podemos ir, mas todos nós estamos com saudade da nossa igreja. Eu trouxe até aqui para vocês um louvor. Eu acho que vocês, não sei se vocês sabem, mas eu vou convidar vocês, quem souber, a louvar com a tia. Quem não souber vai aprender e vai louvar também. Oh, como é bom estar aqui, porque aqui Jesus está também. Oh, como é bom estar aqui, recebendo o poder que do alto vem. O salmista tinha razão quando assim se expressou. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Sim, a casa do Senhor é um lugar de alegria, sim. Nós devemos nos alegrar quando nós estamos na igreja, na casa do Senhor. Tia, mas por quê? Por que a igreja é um lugar de alegria? Muito simples, vou te responder agora. Primeiro, porque a igreja é a casa do nosso Pai. Sim, do nosso Pai Celeste. Nós somos filhos de Deus, herdeiros. Quem é filho é herdeiro. Nós somos filhos de Deus, somos herdeiros. Porque a igreja é um lugar de congregar, de estar junto com as outras pessoas. Nós precisamos estar junto, em comunhão. Precisamos estarmos na casa de Deus, porque é uma casa de oração. É a casa de Deus, é a casa do Pai, é o lugar de oração. É o lugar de adoração a Deus. É o lugar onde a gente estuda a palavra de Deus, a gente aprende da palavra de Deus. É um lugar onde nós louvamos a Deus. A igreja é o lugar onde é pregada a salvação. Lá nós encontramos amigos, encontramos família. A igreja é a nossa casa, onde nós estamos em contato com o Papai do Céu. Um lugar de muita alegria, onde nós entregamos o nosso melhor para Deus e ouvimos Deus. Por isso que a igreja é um lugar de alegria. Lá é onde nós servimos ao Senhor com alegria, como está no Salmo 100. Crianças, e eu tenho uma tarefinha para vocês. Depois que vocês assistirem aqui a videoaula, quem tem a revista vai ler e responder a revista. Tia, mas se eu não tenho a revista, o que eu vou fazer? Vai fazer uma história em quadrinho sobre a lição de hoje. História em quadrinho. Você faz o desenho e escreve o texto dentro das nuvencinhas, dos balões. Pois é. Vocês vão brincar do trem da alegria com a família de vocês. Vou mandar aqui a música, hein? Para vocês brincarem do trem da alegria. E vocês, todo mundo, todas as crianças da classe de juniores, vocês têm uma tarefa muito especial. Vocês vão escrever uma carta para um coleguinha dizendo qual a verdadeira alegria e por que a igreja é um lugar de alegria. Vocês vão falar para ele sobre a alegria de Deus na vida de vocês. E vocês vão mandar essa carta. Pede para o papai, a mamãe, alguém entregar a carta para eles. Mas antes de entregar a carta, vocês vão ler a carta para nós. Podem gravar um vídeo lendo a carta ou tirar uma foto de você com a carta. Mas faz uma carta bem bonita, bem caprichada. Você hoje vai ser o Paulo. Você hoje vai ser o missionário. Missionário que vai transmitir a alegria do Senhor, a alegria da salvação, a alegria da igreja. E vai mandar para um coleguinha, tá certo? Alegria, alegrias. Nós temos a alegria humana, material, e nós temos a alegria espiritual, a alegria de Deus que Ele coloca no nosso coração quando nós o aceitamos. Como assim, tia? Não estou entendendo nada. Olha só, a tia trouxe aqui essa bexiga e essa daqui. Tia, mas pra quê? Como assim? Vou mostrar a diferença entre a alegria material e a alegria de Jesus. Calma aí. Aqui nós temos representado a alegria material. Toda vez que eu encher essa bexiga, vai representar alguma coisa que te deixa feliz. Por exemplo, tia, eu ganhei um carro, ganhei um brinquedo. Tia, meus pais compraram uma casa nova. Estamos muito felizes tendo uma casa para morar. Tia, eu ganhei uma roupa nova. Tô super feliz, vou andar de roupa nova.
E você vai ficando feliz, né? Vai enchendo a bexiga, você vai ficando feliz. São alegrias materiais. Tia, por que alegria material? Vou te falar. Porque o brinquedo que você ganhou, um dia ele vai quebrar. A roupa nova, você ganhou uma roupa nova, linda, chique, maravilhosa. Um dia essa roupa vai ficar velha, vai rasgar, vai desbotar. A casa nova que seu pai comprou, um dia ela também vai ficar velhinha. Um dia a pintura da casa vai ficar feia, vai ficar fraca. Um dia as portas vão ficar cheias de buraquinhos. Pois é. Um dia, tudo que a gente conquista aqui na Terra, um dia acaba, fica velho, secou, murchou. E com essa bexiga. Os brinquedos ficam velhos, as roupas ficam velhas, a comida fica podre, né? Se não for comida no tempo certo. O carro fica velho, o chocolate derrete. E aí? E quando a roupa ficar velha? E quando o carro ficar velho? Quando o brinquedo quebrar? Quando o chocolate derreter? Quando a comida você comer, ela não existe mais? E aí? Você vai ficar triste? Você só vai ficar alegre de novo quando você ganhar de novo? Provavelmente. Quando você ganhar outro brinquedo, você vai ficar alegre de novo! Quando você ganhar outra roupa nova, você vai ficar alegre de novo! Mas quando ficar velho, sua alegria acaba. É essa alegria que você quer ter? Tia, mas como assim? É pecado ter alegria humana? Não, gente. Não é pecado. A gente pode sim ter roupas, presentes, brinquedos, carro, casa, bens materiais. Não é pecado. É errado se alegrar com eles? Não, não é errado. Agora, tem uma alegria muito, muito maior, que é a alegria do Senhor. A alegria do Espírito Santo. Ela nunca nos deixa vazia. Ela sempre nos preenche. O fôlego da vida do Espírito Santo sempre está em nós. Porque quando nós aceitamos Jesus, ele entra no nosso ser. Ele faz morada. Ele não vai embora. Ele não murcha, ele não desaparece, ele não nos abandona. Porque nós sabemos que nós temos ali o Salvador conosco. E nós temos o Espírito Santo, o Consolador, sempre cuidando de nós. E sempre que nós chamarmos por ele, ele vai nos atender. E mais ainda, pode acontecer tudo o que acontecer com o Paulo. Isso mesmo. Pode acontecer problemas, pode acontecer sofrimento, tribulação, tristeza, dor, percas, mas a alegria do Senhor vai permanecer. Porque ela não é uma coisa que eu vou ter e depois vai embora. Ela é para sempre, ela é de dentro para fora. Ela é algo contagiante e ela é linda. Ela é a alegria da salvação, a alegria da vida eterna, a alegria de servir a Deus, a alegria de ser um missionário, um pregador da palavra, a alegria de estar na casa do Senhor, em tempo e fora de tempo, a alegria de ser verdadeiro, a alegria de ser santo, a alegria de ser salvo. Então, tia, eu posso ter as duas alegrias? Pode. A alegria de ganhar um brinquedo, normal. De ganhar uma roupa, normal. A alegria de fazer uma viagem, passear, normal. Porém, primeiro o reino de Deus. Primeiro a alegria de Deus. E quando essa daqui for embora, quando o dinheiro acabar, quando ficar desempregado, quando ficar doente, quando for perseguido, quando mancarem de você porque é crente, enfim, quando fizerem qualquer coisa de ruim com você, quando você não tiver nem um pouquinho de alegria material, lembra, você tem a principal, a alegria do Senhor, a alegria do Espírito Santo que está na sua vida. E sabe, a nossa igreja, nosso templo, é um local onde você vai poder fortificar essa sua alegria, porque você vai estar em comunhão com os irmãos, vocês vão estar ajudando uns aos outros. Portanto, oremos pela nossa igreja, para que nós possamos voltar para lá, para o nosso templo, lugar de alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Conheça a Jesus. Testifique de Jesus. Pregue a palavra de Deus para os seus coleguinhas.
Fale que a alegria que não nos abandona é a alegria do Espírito Santo. E fiquem com Deus. Façam as tarefas, responde na revista, faz uma história em quadrinhos sobre a aula de hoje e faz uma carta. Faz uma carta para um coleguinha que ainda não aceitou Jesus, falando para ele sobre a verdadeira alegria. Dizendo para ele que lá na igreja é um local onde nós podemos nos encontrarmos para que nós possamos compartilhar as coisas boas do Senhor. A igreja é um lugar de alegria, porque tudo que nós falamos aqui nós aprendemos na palavra de Deus. E é lá que o pastor está para ministrar, as professoras da escola bíblica estão para ministrar sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Ótima aula. Até a próxima. Tchau. Obrigada, irmã Régia, pela oportunidade. Obrigada a todos os tios e tias das classes de juniores do campo de Ocara. Beijo. Até a próxima.